Os caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Bom dia, pastor André, seja bem-vindo. Os momentos que se seguem estão nas mãos do nosso Senhor Jesus e que Ele te use poderosamente, pastor André. Bom dia, irmã Irani, tudo bem? Bom dia, Tudo pessoal da consagração. Que Deus abençoe a todos mais uma vez nesta manhã de quinta-feira. Nossa, a semana está passando rápido e muitas coisas estão acontecendo simultaneamente. Mas sabemos e percebemos que o Senhor Deus está no controle de tudo e todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Está me ouvindo bem aí, Irani? Sim, pastor, hoje está ótimo.
sem eco. Maravilha, que bom. Gente, nós estamos na semana, o tema é simplesmente Jesus. Poderíamos estar falando hoje sobre temas proféticos, mas eu entendo que antes de conhecermos sobre profecia, que é importante, não vamos de forma nenhuma descartar essa grande oportunidade de estudarmos os livros de Daniel e Apocalipse, livros esses que a serva do Senhor até recomenda nesses últimos dias nós nos debruçarmos sobre esses dois livros, Daniel e Apocalipse. Mas, durante essa semana, nós vamos falar sobre a pessoa maravilhosa de Jesus. Por isso que o tema é sugestivo, ele é simplesmente Jesus. E eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos, vamos fazer uma oração. Oremos então. Grandioso Pai, nosso eterno e amado Deus que estás no céu, nós pedimos ao Senhor nesta hora que o Divino Espírito possa falar ao nosso coração mais uma vez. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, e não permitir que as vozes do mal se interponham entre nós e Ti, mas que nós possamos, diante de tantas vozes que o mundo oferece, termos um canal exclusivo, que é o canal, Seu Deus, aberto entre nós e Ti. E somente o Espírito Santo é que pode falar a nós nesta hora. Por isso, fala ao nosso coração. Ajuda-nos a entender o contexto que a nossa vida hoje se apresenta. Não permita, Senhor Deus, que o inimigo ele venha interferir naquilo que é de suma importância para nós. Por favor, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, unicamente a Tua voz, e repreenda todo tipo de vozes que possam aparecer diante da nossa vida. Pedimos ao Senhor, é isso que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Desculpa, apareceu agora não sei se é pigarro, como é que se diz esse negócio, só que a garganta está coçando e foi agora, nesse exato momento. Mas, vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de São Marcos, capítulo 5, versos 1 em diante. São Marcos, capítulo 5, é mencionado ali pelo autor Marcos a história de um personagem, de uma pessoa que passou por momentos tão diferentes da história, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que teve um impacto tremendo pela pessoa maravilhosa de Cristo. E Jesus, ele quando chega, ele toca, ele sonda, transforma. E foi isso que aconteceu, e nós vamos ouvir um pouco o relato dessa história, deixada como pérola para nós nesses últimos dias, para que nossa vida seja mais impactada pela pessoa maravilhosa de Cristo. Olha o que diz aí. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. E ainda diz, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000,
precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. A história desse personagem bíblico, em especial, que um relato bíblico por meio de Mateus, Lucas, mencionam que eram dois rapazes que estavam em situação totalmente deprimente devido ao contexto espiritual de suas vidas. Mas, enfim, o que é mencionado e relatado nesse autor em especial, Marcos, é dito que esse personagem estava numa situação totalmente diferente do contexto que você conhece, naturalmente, de uma pessoa sã, sadia, tem problemas emocionais. De repente, acontece que uma pessoa que está agora vivendo nesse contexto, longe de tudo e de todos, dentro do cemitério, dentro das covas. Gente, quando a Bíblia fala covas, não vamos entender que é um lugar, vamos dizer assim, hoje, limpo, um lugar todo bem ornamentado, com velas. Gente, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Quando a Bíblia fala sepulcros, nossa, pense na podridão que existe num lugar como esse, mais ainda nos tempos bíblicos. Os judeus, eles tinham, por honra, respeito, em consideração aos familiares, a guarda dos ossos, dos restos mortais dos seus entes queridos. Eles prezavam por isso. Prezavam. Inclusive, na história de José, quando este morre no Egito, ele pede aos familiares para levar os seus ossos para Canaã, porque eles não queriam que ele não queria que os seus ossos permanecessem no Egito. E agora, diante de um momento como esse que a Bíblia fala, esse rapaz está dentro de sepulcros. Queridos, imagine, nossa, muito triste a situação quando uma pessoa é cativeira, ou seja, cativo de Satanás. Satanás, ele brinca, borda, ele faz o que ele quer. Por isso, nós devemos a cada dia, a cada instante, a cada momento, olhar para Cristo, viver em Cristo, estar em Cristo, permanecer em Cristo. E o texto diz que esse rapaz ele estava em vários lugares e um deles morava num cemitério. Agora, pense no contexto deste homem. Pense aí no contexto deste homem. Um homem totalmente sem cuidados higiênicos, cabelos grandes, barba terrivelmente grande, sem asseio pessoal, totalmente, gente, transformado em um ser, vamos dizer assim em palavras, dizendo agora, um ser totalmente desfigurado do ser um ser humano. Agora pense numa pessoa assustadora em um cemitério que ninguém gosta de passar. De repente vai Jesus para entrar na cidade, esse personagem o aborda. Eu posso pensar aqui na cena. Eu acho que fala um pouco sobre esse momento. Eu acho até um pouco cômico a forma como foi tratada de Jesus para com seus discípulos. Olha a cena. Você pode ler isso no livro Desejado das Nações. Quando Jesus desembarca para entrar na cidade, Jesus se posiciona em direção a esse local onde esse rapaz está. E, de repente, agora, esse rapaz desponta de longe, ver a Cristo, e vai em direção a Cristo. Quando os discípulos verem esse personagem gritando e, ao mesmo tempo, vindo numa velocidade grande, porque o endemoniado, infelizmente, ele recebe até poder sobrenatural para poder fazer coisas terríveis. E, de repente, a visão que os discípulos veem os assustam de tamanha forma que os discípulos saem correndo, entram no barco. E, ao entrar no barco, os discípulos agora já se preparam para sair com o barco. Mas, quando eles olham para trás, eles percebem que o seu Senhor, da mesma forma que estava, permanece. E os discípulos agora veem que o homem está se aproximando mais rapidamente de Cristo. E os discípulos agora descem do barco, meio que envergonhados, vão em direção a Cristo. Só que Jesus, irmãos, já tem o controle de tudo. O Senhor Jesus não tem medo da morte, não tem medo de endemoniados, não tem medo de espíritos imundos. Jesus não tem medo das coisas que vão acontecer. Ele sabe o que vai acontecer. E é porque ele tem o controle de todas as coisas, o controle meu, o controle da sua vida, o controle da minha vida. E louvado seja o nome dele.
porque ele sabe o que está fazendo. Ele está trabalhando e operando em prol da nossa salvação, em nome dele para ele. Amém? Louvado seja Deus. E de repente acontece, os discípulos voltam e quando retornam, eles encontram a cena, e a cena é diferente. Os discípulos agora veem Jesus na frente de um endemoniado. Detalhe que esse personagem, que nós não sabemos o nome, ele, quando chega perto de Cristo, era comum os endemoniados eles se lançarem sobre as pessoas, pegarem as pessoas. Você já vê isso quando Paulo menciona a história da família de umas pessoas na Bíblia, no livro de Atos, onde eles expulsavam em nome de Jesus, e de repente acontece que um endemoniado se lança sobre esses meninos e tiram, desmigalham as roupas, rasgam, bate, espanca essas crianças, que não eram crianças, eram jovens, que repreendiam os demoniados em nome do Jesus de Paulo. E agora, sem autoridade para poder repreender, os demoniados lançaram-se em cima dessas crianças, desses jovens. E agora você vê Jesus ali, em pé, e o endemoniado contemplando a Cristo. Quando você para e pensa nessa cena, ela é mais profunda nesse texto. Diz assim, que quando o jovem endemoniado percebeu que aquele que estava diante dele, à frente dele, ou seja, os espíritos imundos que estavam dentro dessa pessoa, se prostraram, ou melhor, se posicionaram, não atacaram, não inflamaram contra essa pessoa, esse rapaz pensou rapidamente. E, ao pensar, ele pôde ver em Jesus aquele que poderia resolver todos os seus problemas e tirar ele daquele momento, daquele cativeiro, daquela situação, daquele problema presente. E quando ele tentou falar, quando ele tentou pedir socorro, quando ele tentou pedir ajuda, os espíritos imundos tomaram a voz daquele rapaz e imediatamente, ao invés de pedir help ou socorro ou qualquer outra palavra no hebraico, esse rapaz não conseguiu pedir e a palavra foi sufocada pelos problemas ou, quem sabe, pelos espíritos que estavam sobre o seu corpo. E, de repente, acontece que ele não consegue pedir socorro. Mas, querido amigo e querida irmã que está aí do outro lado, deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo Jesus, ele não precisa ouvir apenas a sua voz falando, Jesus, eu estou precisando disso. Jesus, eu estou precisando daquilo. Jesus cura isso. Jesus transforma isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes mesmo da sua boca falar, Jesus já sabe o que o seu coração está clamando, está pedindo, e ele sabe mais ainda, que mesmo se você pedir durante as noites, Jesus sabe o quanto o seu coração está angustiado por aquilo que você deseja, por aquilo que você almeja, e mais ainda, o Senhor Jesus está desejoso de responder às nossas orações, está desejoso de responder às nossas petições. E esse endemoniado, percebendo que ali estava alguém que era mais forte do que os demônios, ele percebe que Jesus tem o poder de dominar até os espíritos que estão sobre ele. Os espíritos imundos tomam posse da voz dele, mas antes dele falar qualquer palavra, Jesus ouve a voz do coração. E a voz do coração, ela está clara aos ouvidos do nosso Deus, porque diante das necessidades tão emergentes que nós temos, Cristo Jesus atende de forma rápida e clara. E, de repente, agora o diálogo acontece. E esse diálogo, Jesus conversa com os espíritos imundos. E, ao conversar com os espíritos imundos, eles pedem para Jesus não os destruir antes do tempo, porque eles sabem que o juízo já vai chegar, já sabe que está perto. E, de repente, agora, eles são lançados nos porcos. Jesus atende o pedido dos espíritos imundos. Deixa eu dizer uma outra situação para você. A Bíblia deixa bem claro, você já sabe, que Jesus não tem prazer na morte do perverso. Não tem prazer. E mesmo quando os espíritos imundos, os anjos caídos, mesmo quando Lúcifer estiver recebendo o fogo do juízo final, a Bíblia diz
que tanto para os ímpios pecadores, quanto para toda a sua criação, haverá uma lágrima correr no olhar daquele que vai fazer justiça, vai cumprir o juízo que ele prometeu. Eu não vou dizer que Jesus teve clemência, misericórdia dos espíritos imundos, mas é a sua criação. É a sua criação. E quando nós olhamos para o cenário das pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo, que estão matando, que estão roubando, estuprando, fazendo tudo que esse mundo de pecado tem a oferecer, mesmo essas pessoas morrendo pela consequência das suas ações, Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus não tem prazer. E, de repente, acontece que o Senhor Jesus agora ouve o pedido de um espírito imundo, sabe lá a legião, e eles agora vão para os porcos, e quando esses estão nos porcos, despenhadeiro abaixo, morrem todos os porcos, e ali um prejuízo financeiro para aqueles fazendeiros. Detalhe que a história dá continuidade, e esses fazendeiros vão para a cidade, anunciam uma mensagem, que é uma mensagem totalmente deturpada, mas, enfim, anunciam uma mensagem, e os homens da cidade vêm até Jesus, e eles fazem um outro pedido a Cristo. Os espíritos imundos fizeram um pedido, e agora, diante disso, os fazendeiros fazem outro pedido para Jesus. E o pedido é, por favor, saia da nossa região. O Senhor está dando prejuízo para a gente. Saia daqui. Nós não queremos você aqui. E esses agora, eles ficam atormentados por conta justamente do prejuízo financeiro, quando Cristo faz um milagre na vida de uma só pessoa. E essa pessoa estar ali, eles não conseguem enxergar o milagre na vida de uma pessoa. Queridos amigos, muitas vezes nós, como evangelistas, nós sofremos e padecemos quando fazemos uma grande convocação. E quando nós fazemos uma grande convocação, pregação, uma grande proclamação, acontece que todo investimento feito, todo aquele momento realizado, e quando não vem aquele número expressivo de pessoas, que vem apenas um a ser batizado, queridos, muitas vezes as pessoas olham para o lado financeiro do investimento. Puxa, nós gastamos X valor, foi um valor muito alto, e você só batizou uma pessoa. Queridos amigos, uma pessoa que seja, pode fazer a diferença que 100, onde foram batizados, não venha impactar 10% do que esta uma pode fazer para a honra e glória do Senhor. Então, nós não podemos jamais deixar de ver e perceber a atuação do Espírito Santo na vida dos seus filhos. E ali estava uma pessoa transformada, mas eles não enxergavam isso, enxergavam os dotes financeiros. Olha, em todo investimento que for feito para a proclamação do Evangelho, se for 10 batizados, se for 1 batizado, se for 100 batizados, valeu a pena, porque por uma pessoa, Jesus Cristo teria vindo morrer, e uma pessoa é importante para o reino dos céus. Mas, infelizmente, estamos em um mundo em que a quantidade expressiva fala muito mais do que aquelas pessoas sinceras que vêm para o reino dos céus. Deus, ele gosta de quantidade, porque ele quer salvar a todos, mas o Senhor Deus trabalha no coração daqueles que são sinceros. Então, vamos atentar para que a voz de Deus seja mais ouvida do que a nossa voz, do que as impressões da nossa mente nesse mundo que nós vivemos. E olha o que acontece. Jesus ouviu o pedido dos espíritos imundos, Jesus ouviu o pedido também dos fazendeiros. E diante do pedido daquele rapaz que foi transformado, porque o rapaz, ao ser transformado pelo Espírito Santo, pelo poder de Cristo, pela repreensão do nome de Cristo, esse rapaz agora está num momento diferente da sua vida. E ele diz, mestre, deixa eu chamar até Jesus de mestre, eu quero ir com o Senhor. Uma das coisas que ele sentiu no coração foi, mestre, eu temo ficar aqui. Eu temo ficar aqui, porque isso pode acontecer de novo. Deixa eu ir com o Senhor, eu não quero passar por isso de novo. Imagine as impressões que passavam na mente desse rapaz. Mestre, eu quero ir com o Senhor, porque milagres como esse eu gostaria de ver na vida de outras pessoas. Mestre, eu não quero passar por isso de novo, por isso não me deixe aqui. Mestre, fiz tantas coisas erradas nessa aldeia, talvez as pessoas fiquem com raiva de mim, por favor, não me deixe aqui. Mestre, a minha vida foi aqui totalmente destruída, moral, por favor, não me deixe aqui.
Jesus olhou para ele e disse: vá, volte para a sua casa, para o meio dos seus, e anuncie as obras que Deus fez em tua vida. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós, como evangelistas, nós somos tendenciosos a sair pelo mundo afora para pregar o evangelho quando sentimos no coração. Há pessoas que fazem até campanhas para poder juntar dinheiro para ir para a África, para pregar o evangelho na África, pregar o evangelho no Oriente Médio. Fazem campanhas. Queridos, o melhor campo missionário para a pregação, Ellen White fala claramente que não é em terras longínquas, terras estrangeiras, é na vizinhança, é nos vizinhos, é nos amigos, é nos desconhecidos, próximos de nossa casa. Isso ela fala claramente a respeito da pregação. Não vamos jamais descartar a pregação para países estrangeiros, também não. Mas quando uma pessoa aceita o evangelho, o primeiro campo missionário que ela deve atuar é em sua casa, é com seus filhos, é com sua família, seus pais. Eles devem pregar o evangelho para aqueles que estão dependendo de ouvir o evangelho. E muitas pessoas acabam que, por sua mente tão pequena, querendo pregar o evangelho para fora, esquecem de pregar em casa. E esse rapaz agora foi chamado. O chamado dele foi: pregue para sua casa, pregue o evangelho para os seus filhos, pregue o evangelho para os seus pais, pregue o evangelho para os seus irmãos, pregue o evangelho, fale o que aconteceu com você. Detalhe, Deus ouviu 2 pedidos, mas o terceiro, o Senhor não ouviu. Mas antes de ouvir os 3 pedidos, Deus ouviu o socorro do coração. Deixa eu falar para você agora. Tantos e tantos podem ser os anseios da pessoa. Problemas na empresa, restauração da saúde física, problemas no casamento. Tantos podem ser os anseios da gente para poder passar de uma fase da vida para outra. Tantos podem ser os anseios da nossa vida quanto aos desejos, às solicitudes da vida que nós vivemos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma oração que o Senhor Jesus, ele atende prontamente, rápido. Esta oração é quando um filho que está no cativeiro de Satanás faz um pedido: Senhor Jesus, me liberta. Eu quero sair das mãos de Satanás. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã. O Senhor Jesus, ele sai na sua prontidão como Miguel. Sai na militância para poder vencer. Ele sai na sua militância, na sua vontade, na batalha que já está conquistada e a vitória já está selada. Ele sai numa rapidez imediata, porque é um filho clamando: socorro, Pai, me ajuda, eu não tenho forças para vencer, me ajuda, eu preciso tomar uma decisão, me ajuda. Jesus, ele sai imediatamente. Há um pedido, um anseio no coração: Senhor, eu preciso ser transformado, me ajude, eu preciso tomar uma decisão. Jesus, imediatamente, quando se fala em conversão, em transformação, de aceitação, o Espírito Santo já está trabalhando. E quando este pede para ser transformado, aí agora é o canal aberto, direto, entre Deus e o ser humano. E o Espírito Santo atua e o diabo, ele é banido daquela alma para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, ele repreende as hostes do mal e ali se dissipa, fica somente o homem e Deus. E Deus atua de forma extraordinária. E louvado seja o nome do Senhor, que pedidos como esse, Deus é prontamente, imediatamente, rápido para atuar, para fazer a sua vontade prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Há um outro detalhe importante. Muitas das vezes fazemos pedidos esses que não somos respondidos imediatamente. Senhor Jesus, eu quero viajar para determinado lugar, para fazer determinada missão. Jesus, eu quero ir para a minha terra. Jesus, eu quero fazer uma obra aqui. Jesus,
São vários pedidos. Jesus, restaura, ressuscita a saúde da minha família. Jesus, entra no meu casamento, restaura o meu casamento. Pedidos que Deus, ele tem desejo de fazer, mas eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Ele não responde prontamente um sim. Ele não responde prontamente, dizendo para nós aquilo que nós precisamos. E há respostas que Deus diz não. Entende que o não de Deus, já se ouviu bastante essa expressão, até em músicas cantadas, onde dizia que o não de Deus é o melhor para nós. Deus, muitas das vezes, responde não quando nós desejamos um sim. E Ellen White já dizia nos seus livros que se Deus desse todas as respostas para nós sim, se todas as nossas orações fossem um sim, nós seríamos os mais miseráveis dessa terra, porque os nossos pedidos, muitas das vezes, conflitam com os interesses de Deus. Deixa eu dizer, querido irmão, querida irmã, talvez o seu anseio nesta manhã, o seu desejo, os conflitos, os desejos e os anseios da sua vida conflitam-se com os desejos de Deus. E muitas das vezes nós não estamos atentos a entender que Deus está dizendo para nós: eu não quero isso para você, eu não almejo isso para a sua vida. Eu quero que você entenda que você tem algo especial nas mãos de Deus, nos planos de Deus. Por isso, muitas vezes, Deus diz: filho, hoje não. E muitas das vezes que eu chego em casa, meu filho, minhas crianças pedem algo para mim que eu sei que eu não posso dar, e ao mesmo tempo, como pai, proteger eles é muito importante. Eu digo: filhos, não posso, não podemos. E há momentos em que eles pedem que eu poderia dar, mas eu fico meio que mesmo que em êxtase, e não consigo dizer nem não. Mas eu fico ali em silêncio, e agora minha esposa entra na intervenção, falando e explicando para eles, para que eles possam entender. Eu não sei qual o anseio, o desejo que você hoje tem no seu coração. Eu só sei de uma coisa, e você vai saber, e com certeza vai mais ainda confirmar aquilo que você já sabe. Tem pedidos que Deus, ele diz um não, você já sabe. Tem pedidos que ele diz um sim, e você já sabe. Só que tem pedidos que você não consegue fazer nesse grupo, porque é um pedido tão pessoal que só Deus sabe. Uma luta que você vem carregando desde a sua infância, traumas emocionais, às vezes problemas que você passa dentro da vida matrimonial, você não se abre com ninguém. Ou, quem sabe, problemas que você enfrenta na sua vida espiritual, conflitos existenciais, que você não consegue abrir com ninguém, mas Deus sabe, Deus conhece, e você tenta lutar, você tenta em tudo para poder vencer, Deus sabe. E mais ainda, quando você clama a Deus, quando você almeja dele uma intervenção, ele já sabe. E muitas vezes não há nem necessidade de nós falarmos. O grito no coração, o Senhor Jesus já ouve. E eu digo para você, nesta manhã, Jesus, ele está desejoso de intervir, restaurar, trazer paz e vida ao coração deste ou desta que está conflitando consigo mesmo, no seu, vamos dizer assim, no seu teatro da vida. Jesus, ele não está como espectador, ele está do seu lado, ensaiando com você, no teatro da sua vida, para fazer de você um protagonista na história desse mundo, para que outras pessoas saibam que Cristo Jesus tem poder para restaurar, curar e fazer aquilo que a sua vontade deseja na vida dos seus. E Deus, ele sabe daquilo que você deseja. Ele sabe daquilo que você tanto conflita. E ele é prontamente em responder o desejo apertado do coração. Quando a voz não consegue falar para um amigo, para um irmão, para um conhecido ou para uma pessoa próxima, Deus ouve o anseio e o desejo do coração. Há pedidos que o Senhor não responde, eu expliquei. Mas há pedidos que Deus é prontamente, como Miguel, veste sua roupa de comandante, vem, e automaticamente todas as trevas, ela se dissipa, porque ali está um filho clamando, pedindo socorro. E Deus ouve, e Deus responde. Por isso, nessa manhã, eu não sei qual o desejo, o pedido que você tem no coração, que tanto conflita com a sua natureza, com a sua vida, com a sua essência.
mas eu sei que Cristo Jesus já ouve, Cristo Jesus está atento e mais ainda, o nosso Senhor, ele é pronto em responder, pronto em atender o pedido do coração dos seus filhos. Por isso, se você, nesta manhã, tem uma situação que só Jesus sabe, ninguém sabe, mas o seu conflito é existencial e o seu conflito só Deus pode resolver, em nome de Jesus. Onde você estiver, como você estiver, acredite, se coloque sentado, ajoelhado, se posicione de forma que você consiga ouvir a voz de Deus e prontamente Ele possa lhe dar a resposta e, ao mesmo tempo, possa lhe dar a cura que você precisa. Você crê que Deus pode fazer com que um milagre aconteça na sua vida nesta manhã? Você crê que Ele pode intervir na sua vida diante do conflito, ou melhor, do conflito não, diante do clamor do seu coração nesta hora? Você crê nisto? Se você crê que hoje, nesta manhã, você se posiciona no altar de Deus, eu te convido em nome de Jesus, fecha seus olhos como nunca você fechou. E agora, clame comigo como você nunca clamou e peça em nome de Jesus que Ele, como Miguel, ele veste sua roupa e vem defender o seu povo para a honra e glória do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Grandioso Pai, grandioso Deus, nosso Senhor e Salvador, Tu és o nosso Miguel, Tu és o nosso defensor, o defensor do seu povo. E, Pai querido, nesta hora nós entramos na Tua sala, Senhor, a sala de consagração do Senhor, e diante dos conflitos existenciais da nossa vida, diante dos momentos, Senhor Deus, momentos difíceis que passamos, momentos, Senhor Deus, conflitantes da nossa vida, nós pedimos ao Senhor, nós nos apresentamos ao Senhor. E aqui, Pai querido, queremos te pedir, em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus, de acordo com a mão do Senhor, a vontade do Senhor, Pai querido, entra na nossa vida nesta hora, nessas horas da manhã, e ajuda-nos a vencer os conflitos existenciais que existem dentro de nós. Porque a pessoa maravilhosa de Cristo tem poder e tem interesse de restaurarmos dos conflitos que nós sofremos. O Senhor tem desejo, vontade de intervir naquilo que tão somente nós não conseguimos vencer. Quando se fala, meu Deus, quando se fala de transformação, de conversão, o Senhor é pronto, imediato, de atender o pedido, o clamor de um filho. E aqui, nesta hora, Senhor Deus, nós queremos te pedir, diante da restauração da nossa vida. Pai querido, sabemos que o Senhor tem poder para fazer o que bem entender. Queremos te pedir, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, nesta hora, ouça a oração da tua filha que está do outro lado desse celular. Ouça a oração do teu filho que está agora sentado ou deitado, está de forma que só o Senhor o sabe, está dentro do seu quarto, está reunido com a família. Que o Senhor, nesta hora, ouça a oração das tuas crianças, porque cada um desses, ó Deus, tem em seu coração um conflito a lutar todos os dias. E em nome de Jesus, ouça a oração do seu filho. Ouça a oração da tua criança. Senhor Jesus, todos nós temos, ó Deus, conflitos existenciais dentro da nossa vida. E pedimos ao Senhor, pedimos a Ti, ajuda-nos a vencer esses conflitos. Entregamos em Tuas mãos, ó Deus, aquilo que nós estamos lutando e não conseguimos vencer. Quando tentamos falar com aqueles que estão perto da gente, não conseguimos. Quando tentamos nos abrir para um amigo, não conseguimos. Somente o Senhor consegue ouvir a voz do coração. Somente o Senhor consegue ouvir aquilo que nenhum homem, nenhum mortal consegue ouvir. Por isso, em nome do Senhor Jesus,
ouça a nossa petição e responde conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Que Deus abençoe de forma especial o pedido que você tem no seu coração, ele possa ouvir e responder conforme a sua boa e perfeita vontade. Bom dia para todos. Bom dia, pastor André. Agradecemos imensamente ao nosso Deus pela mensagem que ele enviou para nós nesta manhã. Louvado seja Deus. Que mensagem, que conforto, pastor. E pedimos a Deus uma bênção especial sobre a sua vida, pastor, sobre o seu ministério, sobre a sua família, os seus filhos, a sua esposa, as ovelhas que você está conduzindo. Que o Senhor te abençoe grandemente. E Amém. este momento nós vamos abrir para as considerações. Aqueles que quiserem, e depois nós fazemos as duas orações. Nós já oramos juntos, o pastor deu um momento para nós orarmos. Então, hoje não teve duas orações, né? Hoje foi para a honra e glória do Senhor, foram 30 orações, porque todos oraram enquanto o Senhor nos deu um momento para fazer as orações. E alguém gostaria aqui de colocar as suas considerações? Marli, você abriu o seu microfone para falar ou foi sem querer? Foi sem querer. Ok. Enquanto alguém se manifesta, o meu coração se alegra sempre que eu leio essa passagem. Quando o jovem endemoniado, quando ele chega diante do Senhor, que ele não consegue falar, que o espírito imundo é que fala, que tenho eu contigo, mas quando a gente vê que o Senhor viu o coração dele, ele correu e adorou. Ele não conseguiu falar, mas Deus viu o coração. Isso é uma alegria muito grande. Ver que Deus ele olha o nosso coração. E muitas vezes nós não conseguimos fazer, mas quando nós apresentamos a Deus o nosso desejo de que nós queremos, Deus nos liberta, né? Me encanta esta passagem, me encanta, pastor. O poder de Deus, a onisciência de Deus, o cuidado dele conosco. Não tem como a gente não tem como nós não nos emocionarmos com a atitude. A outra coisa que me encanta também é que eles mandaram, né? Não recusaram Jesus. Eles estavam mais preocupados com os bens, né? Recusaram Jesus, mas Jesus deixou alguém ali para pregar o evangelho. Jesus não desistiu deles, nem aqueles. Então, os jovens foram a Jesus, os homens que estavam endemoniados foram a Jesus e apresentaram o querer, né? Eles queriam ser libertos. E aquele povo que, naquele momento, eles estavam mais preocupados com os bens, porque perderam os porcos, eles rejeitaram Jesus, Jesus também não desistiu deles. Deixou alguém ali para pregar e voltou depois. Este é o nosso Deus. Que amor, que cuidado, né, de Deus conosco. Meus queridos, não tem nenhuma mão levantada, vamos então fazer a oração final. Pastor André, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Durante a semana, nós vamos continuar falando sobre a pessoa maravilhosa de Cristo. Eu iniciei a minha fala, vamos dizer assim, comentando a respeito sobre outros assuntos. Nós
Vou repetir. Nós estamos em um período da história totalmente diferente. E muitas pessoas estão se debruçando nos 2 livros tão importantes para a nossa vida. São os livros que nós devemos ler todos os dias. Ao mesmo tempo, há uma preocupação nossa quanto ao momento que as pessoas devem viver. E esse viver das pessoas é se lançar, debruçar, intimamente ligar a esse personagem principal, tanto da história do mundo, quanto também da história do universo. É a pessoa maravilhosa de Cristo. A intimidade que precisamos ter com Cristo. Algo que, infelizmente, no mundo que estamos vivendo hoje, mesmo cristãos de várias congregações, que até mesmo pessoas da nossa fé cristã, na nossa fé adventista, as pessoas não estão se conectando, entrando em comunhão com esse, intimamente com esse. Apesar de falarmos de milagres e falarmos de ações de Cristo, o mais importante é nós conhecermos a pessoa maravilhosa que Ele é. Por isso, antes de falarmos sobre profecias que anunciam o dia da volta dele, precisamos conhecer a pessoa dele. O que é mais importante, conhecermos a pessoa de Cristo do que hoje conhecermos o dia que ele vai voltar. Uma das coisas que eu posso falar aqui com vocês, com muita propriedade. Veja, conhecer o dia que ele vai voltar é importante, mas conhecer a pessoa dele não tem nem comentário. Até porque haverá pessoas que entrarão no reino dos céus sem ter nunca lido o livro de Daniel e nem entendido o livro de Daniel. Simplesmente entenderão que o seu Senhor Jesus é aquele que conduz, caminha e há de salvar a esse ou a esta. Então, assim, nós optamos em escolher o tema simplesmente Jesus por uma questão que não precisamos falar muito de Cristo e menos de coisas. Precisamos falar muito de Jesus e menos de besta. Eu estou fazendo uma série evangelística agora, onde o tema é falar sobre a besta do Apocalipse, 1260 dias, falar sobre assuntos relacionados à mulher, no capítulo 12, a primeira, segunda, terceira besta, o selo de Deus, o sinal de Deus, mas não é a mesma coisa que você falar sobre Jesus. Quando falamos de Cristo, o coração se abre. Quando falamos sobre os sinais, para quem já está conectado com Ele, consegue entender que ali Jesus está dizendo, eu estou voltando para você, filho. Mas quem não tem conexão com Cristo, está simplesmente ali pensando no que vai acontecer no mundo, acaba criando-se nele uma frustração, quem sabe uma preocupação, uma angústia desnecessária, quando na verdade ele deveria estar mais preocupado em conhecer a Jesus, em estar com Jesus, ter intimidade com Jesus e poder saber que Jesus está conduzindo sua vida. Por isso, se delicie, mas se delicie, aproveite essa semana e se aproxime mais de Cristo e também ore por mim para que eu também, ao falar, eu me aproxime mais dessa pessoa maravilhosa que é Jesus. É aquele que conduz a minha vida, conduz a sua e muito em breve vem para nos buscar. Louvado seja o nome dele. Amém, amém. É verdade, pastor. Jesus, ele é o caminho, né? É ele, é ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, ele é a porta, né? É Jesus, é Jesus. E nós, não adianta todo o conhecimento do mundo, se nós não tivermos Jesus. Verdade. Né? É a pessoa de Cristo. E nós aqui estudamos assuntos profundos. Que é assunto mais profundo do que Jesus? É a pessoa de Jesus. E louvado seja Deus por esta semana de oração. Mais uma vez, nós somos agradecidos a Deus pela nossa primeira semana de oração na sala de consagração. Vamos orar? Aidilis, você pode fazer a oração? Sim, posso sim, Irene. Tem outra pessoa? Nós vamos fazer 2 orações. Mais uma pessoa para fazer a segunda oração? Então, vamos orar, vamos dobrar. Vamos dobrar os nossos joelhos, você faz a primeira e eu faço a segunda, Edilis.
A irmã Terezinha levantou a mão. Ah, levantou? Amém. Eu não vi. Então, irmã Terezinha, faça a segunda oração. Obrigada, Ruth. Ok. Oremos. Querido Deus, nosso Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por esse pão quentinho que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, por essa mensagem que sabemos que veio de Ti. Ó Deus, que bênção estarmos aqui nesta manhã, ouvindo e não só ouvindo, Senhor, mas também recebendo o batismo do Espírito Santo na nossa vida. Que o Senhor possa trazer esse batismo a todos que estão aqui, Senhor, e a todos os seus filhos espalhados na face da terra também, Senhor. Que possamos te buscar de todo o nosso coração, Senhor, e que possamos entregar, Senhor, a nossa vida a Ti. Entregar os nossos anseios, as nossas preocupações, entregar, Senhor, as nossas aflições, as nossas lutas. Como o pastor falou, o Senhor conhece o nosso coração, mesmo antes de falarmos, Senhor, o Senhor já sabe o que estamos sentindo, mas o Senhor quer ter um relacionamento conosco, o Senhor quer ter uma amizade, uma intimidade, e nós te pedimos, Senhor, que possamos estar tendo esse tempo contigo, estarmos devotando, Senhor, mais tempo à leitura e à pregação também da sua palavra, Senhor. Usa-nos para isso, Senhor, que não tenhamos vergonha, que não sejamos tímidos, que não tenhamos, Senhor, receio de falar sobre o seu amor, porque temos muitas pessoas que precisam ouvir de Ti, muitas pessoas que estão sedentas, Pai, que nós possamos ser usados por Ti, que nós possamos ser luzes por onde passarmos, no ônibus, no trabalho, em casa também, com os nossos vizinhos, nossa família, onde quer que for, Senhor, que nós possamos ser, usar o nosso tempo, não desperdiçar um segundo sequer, Senhor, sem falar do seu amor, ó Deus. Encha-nos também com esse amor, para que possamos transbordar aos que nos rodeiam, Senhor, que possamos estar sempre conectados contigo, e continue com essa sala, Pai, com a sala de consagração, e com todos que aqui estarão pregando, e também com o pastor que pregou hoje, Pai. Nós o agradecemos, nós oramos, pedindo a sua presença conosco neste mais um dia de vida, em tudo que formos fazer. Perdoa os nossos pecados, batiza-nos com o Espírito Santo e nos dê paz ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, suplicamos, agradecemos e pedimos. Amém. Amém, Jesus. Continuando, Pai, na Tua presença, queremos agradecer ao Senhor por esses momentos que temos o privilégio de passar nesta sala, Pai. Nessa sala de consagração, onde nós temos a oportunidade de ouvir mensagens tão tocantes, tão maravilhosas. Muito obrigado pelo Senhor despertar cada um de nós, por cada pessoa que está aqui. Eu quero colocar nas Tuas mãos, ó Pai eterno, cada lar representado, cada uma das pessoas que está nessa sala. Alguns já tiveram que sair por motivo de trabalho, mas eu quero rogar ao Senhor que seja com cada um de nós. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Pai. Oh Deus, como é bom ouvir mensagens que tocam tanto nossos corações, que nos leva, Senhor Deus, a refletir e a chegar mais perto do Senhor. Muito obrigado pela mensagem. Quero colocar mais uma vez a vida do pastor nas Tuas mãos, o ministério dele. Quero pedir, Senhor, que seja com a família dele, Pai. E seja, Pai, com cada um de nós que estamos aqui, como o pastor já orou. Cada um de nós fizemos as nossas orações individuais no momento que ele deu. Eu peço, Senhor, ouve as nossas orações, Pai. Todas nós que estamos aqui, tanto pais como mães, temos filhos, ó Pai, que estão escravizados por Satanás, que estão, Senhor Deus, tomados pelo inimigo, escravizados, alguns no homossexualismo, alguns em vício, Senhor Deus, alguns na indiferença, no descuido, no apetite. E nós pedimos ao Senhor, meu Deus, sonda cada mente, cada coração de cada mãe, de cada pai que está aqui nessa sala, que estamos intercedendo, clamando ao Senhor pela libertação dos nossos filhos. Oh Pai, tenha misericórdia, antes que a porta da graça feche, resgata os nossos filhos, oh Pai, das garras do inimigo, traz eles de volta para o Teu redil. São tantos pedidos, Pai, que já foram colocados aqui de mães, clamando pelos seus filhos por libertação, de esposa, Pai, clamando pelos seus esposos por libertação, por transformação, por conversão. Oh Deus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica, Pai, e atende a nossa oração.
trazendo de volta, Pai, os nossos entes queridos para o teu retiro. Ajuda cada um de nós também, Pai, a santificar e consagrar nossa vida ao Senhor. Nos ajuda, Pai, a abandonar o pecado. Temos a vida santa. Concede a cada um de nós um caráter semelhante ao caráter de Cristo Jesus. E dai-nos hoje, Pai, um dia na tua presença. Nos ajuda hoje a andarmos com o Senhor como nunca andamos antes. Nós rogamos por essas bênçãos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ouve, Senhor, nosso clamor, envia teu Santo Espírito para nos encher do teu poder e refletir tua glória. Amém. 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 Amém, amém. Deus seja louvado. Um bom dia a todos na presença de Deus e vamos orar pelo batismo do Espírito Santo. Vamos orar também durante a semana para o pastor que está fazendo a semana de oração aqui conosco, pastor André e família. Vamos orar por cada família aqui representada. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Pastor André, Deus te abençoe. Muito obrigada, pastor.